Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma e pela revista Incomunidade. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Fábio Pi, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF. Seja bem-vindo, professor Fábio. Nossa, eu quero agradecer, Lorelei, quero agradecer o pessoal da rádio, o carinho e poder estar aqui conversando com vocês nesse momento tão difícil que o Brasil passa e que o mundo passa, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença, porque a nossa função é denunciar o crime de Estado que está a acontecer neste momento no Brasil. Trata-se de um autêntico crime de Estado. E quem tem o mínimo de dignidade, quem tem em conta os valores humanos e elementares, tem o dever de denunciar isso com todas as suas forças. E é isso que nós estamos aqui a fazer, apenas a cumprir o nosso dever. E obrigado por nos ajudar a cumprir o nosso dever, Fábio. Não, eu que agradeço, Henrique. E para mim, assim, hoje é um dia, como eu acho que é importante marcar, quem está fazendo essa gravação, conversando aqui, hoje é um dia muito difícil para mim, porque eu perdi um amigo, assim, o Paulo Gustavo, o ator brasileiro, ele é um grande amigo de adolescência meu, e ele faleceu por exato motivo do Covid, né? Da forma como que os governos brasileiros, o governo brasileiro está tratando isso. Eles são também responsáveis pela morte do Paulo Gustavo, né? Então, assim, como a quantidade de 2.000, 3.000 pessoas que morrem por dia no Brasil estão absolutamente ligados à conta do governo Jair Messias Bolsonaro. Então, indicar logo de início que a gente está vivendo luto, e se a gente lembra o luto também é luta, né? É admitir que o luto também permite que a gente denuncie, né? Olha, esse governo não é justo, no mínimo dizer isso. Esse governo só chegou aonde está graças a certos apoios que recebeu, não é? E eu gostaria que você, então, começasse a sua fala por aí. Lorelei, obrigado pela pergunta, pela sinalização. Eu há algum tempo venho trabalhando com essa descrição, vamos dizer assim, dessa descrição dura mesmo, que é tentar montar e perceber como que veio a ocorrer a eleição no processo da eleição de Jair Messias Bolsonaro. Então, aconteceu desde 2018, existe um relançamento a partir de 2013, é verdade, quando ele se casa com Michele Bolsonaro, em 2013. 2016 ele se se batiza a evangélico no Rio Jordão, com o pastor Everaldo, com a família toda dele ali no Jordão. Mas de forma direta, ele vai começar a proclamar, a partir de 2018, vai se proclamar também evangélico. Ele nunca vai negar que ele é católico, mas ele vai dizer que também desenvolve uma fé parecida com o cristianismo evangélico a partir de 2018, justamente diante do processo que estava se iniciando, que era o processo das eleições. Isso não é à toa, né? Isso não é à toa, porque, basicamente, ele tinha tido 2 reuniões em julho de 2018, ele teve 2 reuniões com os chamados grupos, de um lado, pentecostais, né, que aconteceu em julho de 2018, com uma reunião chamada Reunião das Mãos entre Jair Messias Bolsonaro e o setor, mais especificamente com Edir Macedo, dono de uma grande igreja no Brasil, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, e dono de um sistema recorde de comunicação no Brasil. Então, ele é o terceiro maior magnata das comunicações do Brasil, se reuniu com Bolsonaro, fez uma grande celebração com 200 lideranças pentecostais à época, e ali selaram um acordo de apoio mútuo às eleições. Isso aconteceu em julho de 2018, no sítio do Edir Macedo, no Itaiangá. Ali estiveram Feliciano, Malafaia, vários setores das grandes corporações religiosas cristãs, né? Especificamente nesse dia, pentecostais. Um pouco antes, em junho de 2018,
aconteceu assim uma reunião entre os protestantes tradicionais e Bolsonaro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no centro do Brasil, assim, numa área mais central do Brasil, onde se fez uma reunião, né, com o pessoal da Convenção Batista Brasileira, o pessoal da Igreja Presbiteriana do Brasil, as lideranças dessas igrejas, quando Bolsonaro também deu as mãos, assumiu o compromisso de ser um presidente cristão, um presidente cristão que o Brasil precisava. Então, nós temos desde 2018, antes um pouco do processo de campanha eleitoral, já existiam os acordos e foi, no mínimo, estranho, para não dizer desesperador, 2 semanas, uma semana antes da eleição, do primeiro turno das eleições, com diferentes convenções, diferentes tradições cristãs assumindo diretamente que não deveria ser votar no PT em qualquer outra coisa, mas sim no número 17, que era o número de Jair Messias Bolsonaro. Então, acontece o que eu venho chamando, acontece desde 2018, acontece um intrínseco entrelaçamento entre as grandes corporações religiosas evangélicas e católicos, os catolicismos também fazem parte desses acordos, e católicos, uma intrínseca conexão com o governo Jair Messias Bolsonaro, um governo preocupado em diferenciar as pessoas, de se diferenciar as pessoas pela pele, de forma muito violenta e direta, diferenciar as pessoas de acordo com as opções sexuais, com as diferentes expressões do ser, um governo preocupado em aumentar o número de mortos no campo brasileiro, no latifúndio, a partir do latifúndio. Há um governo preocupado absolutamente com a caça, as diferentes tradições indígenas que sobrevivem no Brasil resistindo. Um governo preocupado em aumentar a diferença entre os gêneros no Brasil. E a isso, então, o que vem se chamando de fascismo, uma nova versão ao fascismo brasileira. Mas eu acredito que tem um plus nisso, tem um aumento nisso, né? Quando eu vou dizer, então, que existe uma relação entre o cristianismo e essa expressão desse fascismo brasileiro, que Bolsonaro tão fielmente, segue tão fielmente. Essa expressão, essa conexão é que eu venho chamando de cristofascismo brasileiro. Cristofascismo brasileiro é uma relação de pautas entre uma nova tradição fascista, que não é mais aceita só um partido, dissolve às vezes o parlamento. É uma nova versão do fascismo quando entende que o fascismo não tem mais essa conotação da década de 30, 40 no Brasil e no mundo, né? Mas sim passa a ser uma forma de implementação de pautas políticas e econômicas. Então, o fascismo ele se dissolveu, não tem mais clima mundial para se ter um fascismo como se tinha na década de 30, 40, 50 no mundo, mas, ao mesmo tempo, ele se dissolveu perante os estados e, em determinados governos, ganhou mais vigor, né? Então, para se implementar pautas neoliberais, para se implementar pautas contra as políticas sociais, contra as pessoas, contra as diferentes tipos de expressão de ser que tem nas nacionalidades, o fascismo passa a ser um método de utilização e de plataforma política. Essa conexão de cristianismo, de violência, ele começa a transparecer de forma muito às vistas da gente a partir de 86, que quando alguns setores das grandes corporações religiosas evangélicas e católicas, mas especificamente evangélicas, foram nos Estados Unidos meio que fazer um estágio, né? Assim eu posso dizer de uma forma irônica. Mas o senhor Edir Macedo, presidente da Record, como eu já falado, o Edir Macedo, ele ficou 3 anos morando nos Estados Unidos e seguiu uma série de alguns líderes evangélicos, batistas, pentecostais do sul dos Estados Unidos, que vão se chamar de maioria moral. A maioria moral são a corporação evangélica nos Estados Unidos, a Interfé protestante dos Estados Unidos, que vai ensinar aos grandes midiáticos pastores do Brasil, vai ensinar a como que eles podem começar a influenciar uma nação, né? Então, a partir de 86, eles chegam, ele começa a fazer, 85 ele viaja, começa a fazer, então, meio que o estágio
com uma grande liderança chamada James Farwell, né? E ali ele aprende, então, assim, aprende que não é só pregar Jesus ou então falar de Jesus, seguir uma pauta apologética de expansão do meio do evangelho no Brasil e no mundo, mas também a igreja também deve influenciar, as igrejas devem influenciar também na política. Então, começam a ter uma perspectiva de fazer políticos dentro dessas corporações. Então, assim, eu acredito que isso começa também a partir da chegada desses fluxos de influência intelectual, né? De grandes pastores, grandes evangelistas vão nos Estados Unidos e aprendem como que deve influenciar também na política e trazem essa fórmula para o Brasil e para a Argentina, para o Uruguai, para toda a América, Guatemala, para todas essas regiões de influência direta americana, começam a chegar pessoas que são meio que treinados, aprendem com os televangelistas americanos como que devem se portar e como devem influenciar na política. Assim se entende, a partir da maioria penal, a maioria moral, desculpem, mas a partir da influência da maioria moral nos Estados Unidos, eles aprendem como podem ajudar a organizar um partido. Então, o PR foi organizado no Brasil a partir disso, os republicanos se organizou no Brasil a partir disso, os partidos mais recentes no Brasil, com pautas políticas, se baseiam nesse projeto da maioria moral nos Estados Unidos, junto ao Partido Republicano Americano, a partir da década de 80. Então, isso vem de uma longa... já vem de uma certa... já tem algumas décadas, Lorelei. Mas não posso deixar de dizer, Jair Messias Bolsonaro também é fruto da ditadura civil, empresarial, militar, né, no Brasil. Então, vamos dizer assim, o Bolsonaro não aprendeu só na religião isso. Bolsonaro aprendeu também quando foi capitão, quando foi tenente, ele aprendeu na ditadura militar a técnicas e formas de desprezo em relação a diferentes tradições que vivem no Brasil, a pluralidade da nação brasileira, do Brasil. Isto é, o Jair Bolsonaro aprendeu, foi treinado no sul-americano esclavagista, no sul-americano racista e na ditadura militar. Estas são as grandes influências de Jair Bolsonaro: o racismo, o esclavagismo e a ditadura militar. Então, é exatamente isso, Henrique. Eu posso dizer que existe uma conexão de pautas. E, assim, diretamente, não tem uma relação do Bolsonaro com as igrejas na década de 80, 90. Não tem. Ele não é religioso, ele não é evangélico, ele não é nada disso. O que acontece é que essas tradições, quando retomam para o Brasil, vêm para o Brasil influenciar o Brasil, na década de 80, 90, 70, essas tradições, elas têm essa pauta. Necessariamente, eles não estão conectados, mas eles vão se conectar por uma questão de interesses e ajustes políticos ao longo da trajetória. Então, é interessante ver, porque Bolsonaro, antes de 2013, antes de 2014, ele já teve 10, 15 mandatos parlamentares, ele não tinha conexão nenhuma com religião. Bolsonaro só vai ter conexão com a religião a partir de 2013, quando ele começa a dizer-se ligado à Igreja Católica, ligado aos evangélicos, começa a desenhar esse panorama. Então, o que eu posso dizer, de uma forma muito clara, é que Bolsonaro, enquanto sujeito, foi formado na ditadura militar. Ditadura não é um fascismo, deixa eu dizer, mas tem traços de... Então, eu tenho que fazer essa diferenciação. E o que ele então desenvolve no Brasil hoje, como eu venho chamando de um cristofascismo brasileiro, ela é, vamos dizer assim, foi gestada a partir da ditadura militar, quando no Brasil não se fez uma autocrítica da ditadura militar, diferente dos outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile, né, se culpando, dizendo assim, os generais da ditadura militar são culpados, foram presos e respondem na justiça por isso. No Brasil não se tem essa perspectiva, quer dizer, sempre se manteve a governança militar, em certo sentido, absorvida e junto aos governos. O PT tem que receber essa crítica também, né? Então, o que aconteceu foi que o sintoma Bolsonaro, o sintoma da ditadura militar nunca foi travado,
nunca foi desmembrado, retirado da pauta pública brasileira. Fenômenos da ditadura militar, os generais, a função dos generais de caçar as pessoas, caçar os diferentes, heterodoxos e tudo mais. O que acontece, então, é meio que como assim, a gente permitiu que isso continuasse na arena pública brasileira, pensar o Brasil junto aos militares. O que acontece é que, após o mandato Lula e Dilma, após uma série de equívocos da própria construção e implementação das esquerdas, se permitiu, então, o próprio desenvolvimento dessa nova versão de um fascismo brasileiro. Então, eu tenho que dizer isso. Jair Messias Bolsonaro, ele é filho direto dessa ditadura, ele é um capitão do Exército Brasileiro, e também, eu não posso deixar de dizer, no Brasil não se fez o dever de casa de uma forma completa. Quando se construiu uma crítica nos países ao redor, uma crítica às ditaduras que eles sofreram. E quem foi torturador foi preso, não é? No Brasil, não. A gente construiu uma anistia. E o que deu? Essas pessoas que torturaram, que fizeram tanto mal para a democracia brasileira, estão por aí ainda, né? Os que não morreram de velhice estão por aí. É impressionante. Né? Então, Lorelei, não sei se as pessoas têm isso na memória, o pessoal que está escutando a gente aqui, que está aqui caminhando com a gente, mas quando a gente pensa no processo de Dilma Rousseff, no processo público, foi transmitido isso, o impedimento de Dilma Rousseff, né? E aí vale a pena lembrar que a figura Jair Messias Bolsonaro, na época, votou pelo impedimento de Dilma Rousseff, e ele usou a camisa de um torturador na ditadura militar, o coronel Brilhante Ustra, que é uma figura horrenda da tradição brasileira, é alguém que ensinou as pessoas como se tortura. Então, é esse tipo de gente que nós temos à frente do Brasil hoje. Tipo de gente que enaltece tortura, que acha que a tortura é um método, foi um método importante para denunciar os ditos comunistas, sendo que os comunistas não tinham nem condição material de fazer frente à ditadura militar, ao exército, uma prática dessa. Então, para ter noção que houveram uma sequência de acontecimentos no Brasil que se ocasionou o governo Bolsonaro. Uma das consequências, o Bolsonaro ele foi permitido estar na arena pública, principalmente porque existe toda uma tradição das elites brasileiras que aceitam e não acham ruim ter pessoas desse tipo à frente do Brasil. Mas o incrível é que a pessoa que ele já falava, ele não mentiu nada, não é? Ele sempre foi nas entrevistas dele, dizer que o mal da ditadura é que não matou 30 mil, né? Que tinha que matar uns 30 mil. Bom, ele cumpriu e multiplicou isso, exponenciou, na verdade. E, ainda assim, as igrejas deram apoio a ele. Ele se juntou a grupos milicianos, não é? E as igrejas aceitaram fazer parte disso. Isso é em torno de um projeto de país? É impressionante. Uma teocracia justifica isso? Eu tenho muitas questões em relação a isso. Como que as diferentes corporações religiosas, evangélicas e católicas podem apoiar alguém que é tão contrário às práticas de Cristo, assim, diretamente? Cristo em nenhum momento falou sobre ir contra as pessoas, ele sempre permitiu os acessos. Como que pode uma tradição tão ligada com esse dado da humanidade, né? de andar com as pessoas, de caminhar junto, como que uma tradição religiosa tão ligada... de ser bom, de ser solitário, não é? De lutar junto com as pessoas, de estar junto com as pessoas, de se identificar com as pessoas. Como que a gente tem uma tradição religiosa tão bela como essa, como o cristianismo tem esse sinal? Como que pode setores cristãos, como pode líderes religiosos cristãos se vincular a uma memória desse tipo, de defesa de certos setores, de contra certos setores? Como que pode isso acontecer, né? E aí a justificativa dada durante o tempo, né, é de que tem várias justificativas para isso. Apoiamos o governo Bolsonaro porque era quem poderia fazer frente
ao PT, numa mudança democrática de governos e tal, porque tem que variar para que as pessoas possam se sentir cada vez mais incluídas no projeto. Essa é uma justificativa. Antissistema, né? Ele entrou como se fosse um outsider, né? Um antissistema, uma independente, e sempre foi do centrão, sempre esteve junto ali com aquela mixórdia toda. Mas é pior, Lorelei, porque ele não era ele não era só do centrão, ele era da chamada do baixo clero. É o baixo clero. É um sujeito que nem propõe medidas parlamentares. É um sujeito que nem tem uma atividade parlamentar direta. É um sujeito que nem estava disposto a dialogar com a sociedade brasileira, propondo projetos para a melhoria das coisas no Brasil. Então, como que um sujeito desse, tão intrinsecamente ligado, tinha mais de 10 mandatos, 8 mandatos parlamentares, como que um sujeito desse se diz, então, desvencilhado das tradições parlamentares? É isso que a gente tem que tentar perceber. Assim, olha, no Brasil, não é só no Brasil, o Trump é um fenômeno muito próximo a esse, mas o Bolsonaro tem diferenciações. A diferenciação o Bolsonaro já era um político. Como que um político desse calibre, que já foi eleito várias vezes, que assume pautas antidemocracia, como que um sujeito desse se diz assim, eu sou um apolítico, eu sou contra... É uma coisa que a gente tem que estudar assim, de uma forma direta, mas existem caminhadas diante do que eles vão admitir como sendo um desassossego diante a possibilidade do PT ganhar novamente as eleições, né? Então, assim, existem eu conheço, assim, eu dei aula para muitos pastores hoje em dia que dizem assim, olha, eu cansei do PT, eu tive que votar no Bolsonaro e vocês são culpados disso, né? Então, o que acontece é de uma forma muito louca. As justificativas são diferentes, mas o que eu posso dizer diretamente é que Bolsonaro vem num grande vácuo político, numa grande dinâmica política que já se apresentava no Brasil desde 2013 com as jornadas de julho. Mas antes de 2013, ele também tinha sido eleito para a Câmara dos Deputados. E os apoios dele estavam nas milícias. E o mundo das milícias é o mundo do crime. Sempre foi o mundo do crime. Como é que os pentecostais justificam o apoio a um indivíduo que estava ligado às milícias e que estava ligado ao mundo do crime? Então, Henrique, nós temos essa informação hoje em dia, mas ele se apresenta como um homem da moral, dos bons costumes, né? Assim, embora tenha sido casado várias vezes, é um sujeito que defende a família. Um sujeito que defende a família, sendo que tem sinalizações, são 3 casamentos que ele passou, né? Pior do que os casamentos, que foram 3, ele dizia que usava a verba de auxílio moradia para comer gente. Com esse desenho da milícia, está muito mais bem descrito no Brasil a partir da morte, infelizmente, da morte da vereadora Marielle Franco, né? Que isso ficou mais evidente, mas a gente já tinha noção, assim. Temos igrejas no Rio de Janeiro, igrejas no Brasil, que historicamente são ligados com lideranças milicianas, como propriamente a igreja que o Jair Messias Bolsonaro, a família Jair Messias Bolsonaro frequenta, a Igreja Batista Atitude. Tem vários deputados que são acusados de serem vinculados com a milícia no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Não é só passar a vista e ver, olha, tal deputado frequenta, tal deputado, que são deputados ligados de alguma forma. Eleitos na região que as milícias são muito fortes, Jacarepaguá, essas regiões que são muito fortes da milícia no Rio de Janeiro, né? A milícia tomou conta meio que do Rio de Janeiro, do Brasil, mas assim, de forma direta, de onde brota as milícias. Então, eu concordo contigo, Henrique, hoje em dia é muito mais perceptível. Inclusive, o condomínio onde Jair Messias Bolsonaro vive é um condomínio que dizem ser de milicianos, assim, na Barra da Tijuca, que é uma outra área. Quando os milicianos enricam, eles vão morar na Barra da Tijuca, né? Então, assim, é um contrassenso, mas esse contrassenso, ele não chega, ele não tem uma forma de comunicação. Por isso que a gente tem que apostar nesses caminhos, como nós estamos fazendo aqui a partir da rádio. Essas sinalizações, elas não chegam de forma direta.
para o fiel da igreja. Ou então existe uma indústria, o que a gente vem chamando de indústria da desinformação, de não dar as informações concretas e corretas às pessoas. Então, a nossa função aqui, eu quero já saudar a Lorelei, o Henrique, o nosso público, a dizer assim, olha, nós temos que amplificar, um dos importantes elementos da gente é amplificar as formas de comunicação, deixar de ser tão assim, comedidos na utilização desses mecanismos. As pesquisas, os trabalhos acadêmicos, os trabalhos têm de ser explícitos para as pessoas, para que as pessoas cada vez mais se informem e vão contra essa maré da desinformação que está cada vez mais levando as pessoas das igrejas, das comunidades religiosas e da própria territorialidade brasileira, americana, em vários países do mundo. Esses indivíduos dessas igrejas pentecostais que pregam Cristo, que dizem Cristo acima de tudo e acima de todos, é a sua convicção que eles acreditam em Cristo, que eles acreditam em Deus, ou a crença deles ou o Deus deles é o dinheiro? O tal bezerro de ouro. Eu tenho que diferenciar, Henrique, eu acho. Eu não posso dizer que a fé, por exemplo, é uma grande estrutura como a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que é uma igreja muito descrita e muito pouco creditada, no sentido de ser um local sério, de genuína fé. Eu posso dizer que eu comungo em certas instâncias dessa tese, mas nós temos que estudar e complexificar um pouco mais isso, porque existem muitas pessoas nessas comunidades que estão em desespero, acabaram de perder o emprego, a família está endividada, então elas vão construir uma série de negociações muito próprias com a instituição de tentar conseguir um dinheiro para comer amanhã, para comer essa semana, porque eu estou sem dinheiro. Então, assim, é importante da gente perceber que quem frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje é a terceira ou a quinta, eu estou tentando reconhecer isso ainda, é a quinta ou a sexta maior igreja do Brasil, se todas essas pessoas elas estão preocupadas de fato com esse dinheiro, de ser milionário, mas, na verdade, o que a gente percebe nas pesquisas acadêmicas mais diretas, tendo acesso a essa comunidade, essas pessoas e tudo mais, que a gente percebe que essas pessoas querem comer amanhã, querem comer essa semana porque estão desempregados. Então, assim, o que... E, rapidinho, desculpa. Não foi porque o Estado também as abandonou. Quê? Isso também não se deve ao facto do Estado as ter abandonado. Então, olha que interessante, Henrique. Eu não posso dizer que todo mundo que frequenta a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Batista Atitude, eu não posso dizer que todo mundo que frequenta essas comunidades, que é muita gente, 10 mil, 20 mil pessoas que frequentam, que escutam suas celebrações, que elas são ligadas à teologia da prosperidade de forma direta. O que eu posso dizer é que esse líder religioso, essas grandes cabeças, e nem todos são, tá? Mas as grandes cabeças, esses são os grandes problemas sociais na minha cabeça. Essas pessoas que ficam preocupadas em falar sobre prosperidade, se preocupadas em se vincular aos governos, aos vereadores, aos deputados, esses são os grandes problemas ditos sociais para mim. Essas pessoas que estão vendendo e levando as pessoas a crer que, né, essa relação utilitária vai se resolver, de que orando, comprando tal copo, comprando isso, dando mais de 10%, dando 10%, vai resolver a questão dela. Na verdade, que vai resolver... É inacreditável, comprando água benzida, ou comprando vassoura benzida para varrer o capeta, ou comprando o azeite benzido, que eles vão livrar-se do Covid. E essas igrejas que fazem isso, que vendem água benzida, que vendem azeite benzido, que vendem vassouras, que dizem livrar as pessoas do Covid, neste momento o Bolsonaro está a ser investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas esses que fazem isso, que são tão culpados como o Bolsonaro, ou se calhar moralmente até mais culpados, esses ninguém faz nada contra eles.
É impressionante, o Henrique, a quantidade de processos que o Edir Macedo, que o R.R. Soares, que o Valdomiro Diniz, que o próprio José Valando Júnior respondem na justiça brasileira. É impressionante. Eu espero que um dia essas pessoas de fato paguem pelo que fazem para a população brasileira. Eu, pessoalmente, embora seja de tradição religiosa, eu sou evangélico, né? Embora eu seja de tradição religiosa, eu me sinto absolutamente envergonhado diante do que essas pessoas fazem. Como que eles podem omitir de uma forma tão direta que um texto tão bonito da Bíblia, eu não sei se o pessoal que está escutando aqui leu, mas se puder ler a parábola do jovem rico, né? Quem acumula bem não é da tradição cristã. Quem tem muito... assim, de uma forma direta, como você pode seguir a Cristo, né? Aí Cristo fala assim, vende tudo que você tem. Porque ele entende que se você está muito vinculado com essa ideia do dinheiro, das coisas materiais, você não percebe o outro. Então, o que é interessante para mim, assim, eu também comungo, eu acho que essas pessoas devem responder por isso, devem responder por se vincular com a política de forma direta, devem responder por influenciar tantos. Aí eu vou usar um termo que a gente vem utilizando muito nos últimos dias, né? Os tiozinhos e as tiazinhas das igrejas do WhatsApp, né? A gente fica brincando com isso, mas é uma coisa muito séria, a quantidade de informação política que vem sendo passada no WhatsApp, nas redes sociais, nas redes, né, como o WhatsApp, né, o Telegram, o Parler, como que isso vem sendo utilizado, e foi utilizado desde a eleição de Bolsonaro, desde Trump, desde o governo Crivella, da primeira eleição de Crivella aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu tenho a dizer é que eu espero, Henrique, fielmente, de coração, que essas pessoas sejam criminalizadas no futuro, como o Bolsonaro já está sendo indicado para os tribunais mundiais, já está sendo criminalizado nas mídias internacionais, que esse processo cada vez mais ganha força. A gente precisa, e aí é um apelo, a gente precisa cada vez mais desmobilizar esse governo com CPI, com todas essas instâncias de denúncia pública nacional e internacional a esse governo, e também, como você bem disse, Henrique, as grandes corporações religiosas cristãs que estão no Brasil, são muito fortes no Brasil, influenciam na política, que elas fiquem cada vez mais ingênuas, cada vez mais diminuídas diante do apelo político, que elas sejam cada vez mais denunciadas por isso. É o que eu espero. Mas a justiça brasileira, perante coisas tão óbvias, que são simples burlas, como o vender água benzida para burlas e crimes, como vender água benzida para combater o Covid, vender vassouras para combater o Covid, vender azeite vendido para combater o Covid. A justiça brasileira não faz nada para criminalizar esses indivíduos que burlam. Isso tem um crime de burla que está ligada ao próprio genocídio que está a sofrer o povo brasileiro. A justiça brasileira não faz nada para criminalizar esses indivíduos. Temos um problema, a força política desses indivíduos, né, Henrique? A força política e também perpassa pelo judiciário. É impressionante a força desses sujeitos. Mas eu também quero trazer uma certa esperança. Assim, o Valdomiro está sendo processado pelo caso do feijão contra o Covid que ele está distribuindo, mágico, né? Não é? R$1.000 de feijão mágico. Então, assim, o Edir Macedo também tem uma coisa do copo também, do contra o Covid. Então, assim, eu creio, eu vou fazer um apelo democrático aqui. Eu acho que isso vai sendo aos poucos cada vez mais encadeado. Quando a gente vai... Olha, e eu acho que é um processo. Eu acho que não é assim, vamos começar hoje e todo bloco vai acontecer. É um processo que, ao longo dos anos, esses sujeitos, esses grandes pastores, grandes evangelistas, vão sofrer. O que o Malafaia faz, gente, pessoal que está me escutando aqui, o que o Malafaia faz diariamente, apoiando o Bolsonaro, falando
que a Covid não fala diretamente, mas indica que a Covid é uma grande problema, tal, mas não é assim, as pessoas são mais importantes, é mais importante o trabalho, é mais importante. Tem que ser denunciado isso. O Malafaia, o que o Malafaia faz, ele tem centenas de empresas. Por que ele assume o discurso do Bolsonaro? Porque ele é um grande empresário, ele tem muitas empresas. E aí eu estou fazendo uma crítica, não é ao empresário. O empresário também é importante para o desenvolvimento da nação, mas uma crítica aos grandes milionários que o Brasil tem, que o mundo tem, né? Que se vincula cada vez mais às governanças, que se vincula sempre vinculado no Brasil às governanças, para poder manter o seu status diante da sociedade. Então, nesse caso, eu quero chamar a atenção. Olha, não é só Edir Macedo, mas Silas Malafaia, que é um pastor presidente de uma grande comunidade, uma grande corporação religiosa. Eu falei também José Valandro Júnior, que é presidente de uma grande corporação religiosa. Edir Macedo, Feliciano, que também é presidente. Então, nós temos que dizer dessas pessoas, dizer assim, essas pessoas não seguem o que está nos textos bíblicos, quando se fala da relação com as pessoas, não seguem. O que eles vão dizer que se faz é perseguição religiosa, não é. É importante que cada pessoa tenha a sua fé e exerça a sua fé, cada um faça da forma como for. Mas o que essas pessoas fazem, influenciando na política e ostentando o dinheiro, não tem nada de cristão. O nosso Estado laico é de mentirinha, né? Isso não acontece. E são ainda pessoas que estão pregando a troca da Constituição pela Bíblia. É isso? Então, em síntese, a formação de uma teocracia à força. Então, Lorelei, eu confesso que o termo teocracia eu não usaria. Mas eu vou seguir um argumento aqui. Mas, desculpa, eu estou usando esse termo com um propósito. Eu vi um cartaz da época da eleição do Crivella que falava que era um cartaz com um globo terrestre, com Cristo em cima, assim como se tivesse meio que abençoando tudo. E dizia no cartaz, para votar no Crivella, né? E que nas próximas eleições o Brasil seria uma teocracia cristã. Era ele que alardeava isso. Não, claro. Minhas. Não, que isso, não. Eu só acho que é um projeto. É um projeto, exato. E isso está me preocupando. Então, não, mas preocupa todos nós. Assim, Teve uma menina que foi apedrejada porque estava usando a roupa do candomblé, ou seja, lá do que for, uma criança. Não, assim, é impressionante a quantidade de violências religiosas que acontece. É o seguinte, o que eu acho que isso tem que ser muito bem pesquisado. E aí eu estou falando como pesquisador mesmo, porque o que eu acho é que a partir das pesquisas a gente consegue construir melhores argumentos para as coisas. E nesse sentido eu estou falando dessa coisa de enviar missionários, do que esse projeto de evangelização dos povos não atingidos. Eu vou usar um termo muito claro dos batistas, onde eu fui criado, onde eu tenho muitos amigos e muito carinho a eles, né? Quando vão dizer assim, chegar aos povos, a janela 1040, né? Aos povos que não foram evangelizados. Isso é utilizado também para os povos originários do Brasil. Sim. Né? Então, tem toda uma série de agências internacionais, deixa eu dizer, uma série de agências internacionais, entre as quais eu destaco a JUMOC, né? A JUMOC, que tem um projeto de evangelização dos povos indígenas no Brasil. E aí tem toda essa discussão de isolado, não é isolado, tem acesso às pessoas, não tem. Muito, assim, isso é muito complicado, assim. A gente vem apoiando o desenvolvimento de pesquisas sobre isso, sobre a forma, os argumentos que se utilizam. Mas é parte também, Lorelei e Henrique, e o pessoal que está me escutando aqui. Isso é parte do processo de internacionalização
processo de internacionalização do capital, assim. Eu não posso deixar de dizer isso. Parte de um processo imperialista direto, que não usa, assim, nós não vamos invadir os países agora. Dos Estados Unidos, assim, dificilmente isso é uma pauta tão direta, como eles fizeram no Afeganistão, como eles fizeram em vários locais no Irã, no Iraque, como eles fizeram em vários locais no mundo. Não, assim, não fica tão bem eles fazerem isso na América Latina, não fica tão bem eles usarem sempre essas artimanhas. O que acontece, e aí desde a década de 70 no Brasil, nós temos já esboços do projeto de evangelização, do projeto de conversão, financiados por agências como a JUMOC, a Jovens Unidos por uma Missão, né? São agências internacionais que vêm dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos novamente, para ajudar a cada vez mais mapear, cada vez mais, eles vão dizer, inserir os índios no mercado, trazer a mensagem de Cristo para que essas pessoas se insiram, tenham vida de fato, que é o mesmo discurso que Bolsonaro utiliza. Eu fiquei mapeando as produções, no texto mais recente que eu encaminhei para vocês, eu fiquei mapeando a semana de Bolsonaro, e a live de Bolsonaro falou assim, os índios estão querendo trabalhar, gente. Ele fala isso. Os índios estão querendo trabalhar, querem ir para o mercado. Então, é o mesmo argumento intrinsecamente utilizado por essas grandes agências mundiais que invadem a Amazônia. Ficam mapeando o que tem na Amazônia, ficam mapeando, indicando que a Amazônia é do mundo, que não é do território brasileiro, que é uma grande... Eu tive, em 2000, eu fui, durante 10 anos, professor do Seminário do Sul, Faculdade Batista do Rio de Janeiro, na Tijuca, no Brasil. E aí, nos últimos anos da minha atividade lá, foram anos muito difíceis para mim, porque o seminário estava meio que falido, e aí tiveram que aceitar novamente dinheiro dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, da Convenção Sul dos Estados Unidos. E aí eles encaminharam alguns missionários para a gente. Então, os professores davam aula com alguns professores dos Estados Unidos, alguns doutores dos Estados Unidos. E uma conversa com um desses, que eu cito o nome, o senhor Mark Ellis, deixa eu dizer aqui, internacionalmente o nome do senhor Mark, uma conversa pessoal que era entre eu e ele e tal. Ele confessou para mim, ele disse para mim diretamente. Eu falei assim, Mark, ele veio falar comigo, não, nós estamos estudando a teologia da libertação. Nós estamos estudando, nós temos interesse em conhecer mais. Ele, como agente da Junta de Richmond, que é a junta que evangelizou o Brasil e segue sempre enviando missionários para o Brasil. Ele, como agente da Junta de Richmond, ele falou para mim, nós temos interesses, nós temos interesse, inclusive, que vocês vão fazer doutorado nas nossas dependências para que a gente possa cada vez mais entender e perceber o que é a teologia da libertação. Então, um agente missionário americano no Brasil, dizendo para mim que querem saber sobre teologia de libertação, uma grande inteligência, uma grande forma de proclamação da brasilidade. Eles querem conhecer mais a proclamação da brasilidade, da organização social brasileira que ajudou a formar uma porção de sindicato no Brasil, uma porção de associação de morador, de organização popular brasileira. Eles querem conhecer. Por que eles querem conhecer? Isso é de graça? Isso não é de graça. Então, o agente me falou isso. Primeiro, nós queremos conhecer um pouco mais a teologia de libertação, como que ela é, como ela se desenvolveu, quais são os sindicatos, como eles organizaram o povo brasileiro contra a gente. Né? Isso ele não falou, mas contra a gente. Claro, o segundo elemento que ele falou para mim, na sequência da conversa, ele falou assim, Fábio, são 12 mil índios no Brasil que vivem na Amazônia. Como que eles vão habitar a quantidade de terras que tem na Amazônia? Isso é egoísmo. Aí eu parei a conversa com o Mark Ellis naquela hora que eu queria... Eu fui um sujeito educado, senão eu acho que é melhor a gente parar de conversar. Virei as costas e fui embora. Então, o que acontece é que existe, antes, já em 2011, existe um novo ARIVTC das missões americanas no Brasil, desde 2010, 2008, foi denunciado já em 2015, 2005. Existe um grande ajuste dos Estados Unidos, uma nova versão do imperialismo americano que ganhou força. E isso gerou Bolsonaro, isso gerou Trump, isso gerou o governo na Bolívia, que trouxe a Bíblia para dentro do parlamento e que ainda bem que as populações, o meio popular se organizou para retirar do poder. O que eu espero é que em 2023 nós possamos
comemorar, dizer assim, olha, novamente nós temos um governo popular no Brasil. Não estou dizendo que foi maravilhoso o PT, mas que tem um governo popular, que tem um governo que ouça a nossa proclamação, que aceite as pessoas. Então, Lorelei, é muito importante sua pergunta. Esses povos estão sendo diariamente dizimados, os povos brasileiros, os povos originários brasileiros. A CPT, a Comissão Pastoral Terra, e o CIMI vem denunciando isso sistematicamente para as cortes mundiais. Com o governo Bolsonaro, isso foi amplificado. Nós tínhamos a morte de militantes do campo no Brasil, que era, faz de conta, eu não sei os nomes de cabeça, nos últimos 20 anos eram 200, 300. Nós tivemos no governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 300 mortos. O que acontece quando a gente vai falando de Amazônia, dos índios brasileiros que estão sendo mortos e tudo mais, passando problema de acordo... Eles já foram mapeados pelas missões americanas, pelas missões mundiais no Brasil há muitos anos. Essa história de que existe povo, isso é muito controverso. Existe povo isolado na Amazônia, isso é uma perspectiva dos índios de se protegerem dos missionários. Eles entram pela floresta, né? Na medida que os missionários vão chegando, eles vão se embrenhando pela floresta para e é uma perspectiva do próprio movimento indígena de se proteger desses caras. Olá. Olha, gente, o que a gente percebe a partir dos estudos antropológicos é que na Amazônia brasileira não existe índio isolado. O que existe é uma grande gama de comércio entre eles para que eles possam sobreviver. Isso quer dizer, existe uma série de organizações populares, uma série de organizações indígenas que circulam a Amazônia e sabem onde estão as coisas, eles conhecem aquilo tudo, né? E que sobrevive. Essa própria discussão de que são isolados, não são isolados, é uma própria perspectiva dos próprios índios de responder e de irem contra essas grandes organizações mundiais que todos nós sabemos, todos nós, o mundo todo sabe. Quem faz uma leitura crítica da realidade sabe. Querem retirar a Amazônia do protetorado brasileiro, querem ir contra retirarem e dizimar as populações originárias, os índios brasileiros, porque os índios são a floresta. Não existe floresta Amazônia sem os índios. Os índios plantaram elas, são também agentes dela. Então, acabar com a Amazônia é acabar com o nosso povo, acabar com a nossa gente, com aquilo que a gente tem de mais genuíno, que nós somos, de alguma forma, vinculados com essas tradições. Olha, gente, é só pegar aqui, a gente está numa conversa com o pessoal de Portugal, com uma felicidade de estar aqui, mas existem diferenças fonéticas muito grandes do que a gente fala, do que o Brasil fala, com o que o pessoal de Portugal fala. O pessoal de Portugal fala de uma forma muito mais seca, não há crítica, eu acho lindo, mas em termos fonéticos a análise. O que acontece é que essa coisa da vogal, da oralidade, e aí tudo que se fala muito no Brasil, isso é uma tradição tupi-guarani. Matar isso é acabar com a nossa tradição, a nossa origem. Então, por favor, aqui vai o apelo. E hoje é muito importante você fazer esse registro, porque hoje é o Dia da Língua Portuguesa, não é? Nós estamos em Portugal, a origem, né, da última flor do laço, mas o Brasil adocicou um pouco essa língua com a influência dos índios, com a influência dos negros, não é? Então, claro, não podemos perder esse registro também. É fundamental, é enriquecedor, porque a língua é viva, não é? Ela é dinâmica, ela vai seguindo os caminhos que o seu povo precisa, não é? É muito importante isso. E assim, desculpa, só para eu fechar, Henrique, me desculpa que atravessar você, tá bom? Mas está aqui em comunidade, a gente vai conversando e vamos aclarando as coisas, dialogando. Então, olha, assim, é muito bonito dizer isso, mas é bonito também dizer que as tradições de África são importantes para a formação brasílica. Por quê? Por exemplo, eu pego aqui em Campos, de Goytacazes, existe estudo linguístico que diz assim, uma população quilombola, a população dos assentamentos, não falam muito L, usam muito R. Falam tipo cebolinha que a gente fala aqui no Brasil, né? Usa muito R ao invés de L, trocam. Mas por quê? Aí foram estudados, por que faz isso? Se percebeu que era pela própria gama de africanos, de africanas que chegaram em Campos de Goytacazes.
que eles não sabiam usar o L, sabiam só usar o R. Então, olha que coisa interessante, olha que riqueza que é para a gente isso. É um contributo importante. A gente está desprezando isso quando fala assim, olha, essas populações não merecem mais viver. Não, gente, eles precisam viver para ensinar mais ainda para a gente, para transformar essa língua portuguesa cada vez mais, para dar outros tons e cores a essa língua. Então, quando a gente está falando assim, o governo estão chegando missionários no Brasil, estão indo para a África, estão indo para a Amazônia, vão para outras regiões do Brasil. A gente tem que denunciar isso, porque esses projetos de internacionalização, eles, no geral, eles visam acabar com as culturas, visam acabar com aquilo que a gente tem de mais rico e mais diverso. Então, essas agências como o JUMOC, que vão dizer assim, olha, nós vamos aqui proteger, educar, ensinar o português, ensinar, traduzir essa linguagem de vocês para a Bíblia, transformar em cristãos. Essas pessoas não precisam ser transformadas em cristãos. Essas pessoas precisam ensinar para a gente o que é ser cristão, precisam ensinar para a gente o que é ser brasileiro, o que é ser... Desculpa, eu estou empolgado com aquilo que você está a dizer, Fábio, mas há algo importante que nós temos de referir, é que a destruição dessa riqueza, a destruição dessa diversidade, a destruição dessa diferença, faz-se não só para querer impor valores específicos de determinado tipo de pessoas, mas também pela ganância, por aqueles que querem as terras, por aqueles que querem a riqueza que existe na floresta amazónica, as riquezas minerais, as terras e as riquezas minerais que existem na floresta amazónica. Eles fazem isso pela ganância, não é só por quererem homogeneizar a sociedade e empobrecê-la, é também por eles próprios quererem enriquecer à custa da destruição do património brasileiro, da riqueza, da diversidade brasileira. Não é verdade? Henrique, é verdade, Henrique. Henrique, eu quero aqui retomar o meu professor que falecido em 2013, o Milton Schwantes, né? Quando a gente estava indo para fazer uma palestra em 2011, em Mato Grosso. E aí o Milton eu desci com ele, nós fomos com nossos amigos falar na Faculdade Batista Ana Orleman, em Mato Grosso, no Brasil, né? E aí o Milton, a gente estava andando de carro, e aí o Milton olhou ao redor, eu estou tomando aqui o que você está falando, Henrique, olhou ao redor, indo em direção a Ana Orleman, em Dourados, ele olhou para o redor e falou assim, um senhor já muito ceguinho, já estava com a vista muito ruim. Aí ele olhou assim e falou assim para a gente, um profeta, né? No seguinte, na melhor que tem dessa palavra, né? Ele olhou para o redor e falou assim para a gente, o homem vai pagar pelo que está fazendo. Porque o que a gente via ao redor, Henrique e o Lorelei, o que a gente via ao redor da gente eram horizontes e mais horizontes de soja. Horizontes e mais horizontes de soja. Eu não sei se o pessoal de Portugal conhece, eu não sei se o pessoal da Europa conhece, né? Porque, na verdade, o porco que alimenta a França, a Suíça e o norte, também. O porco, ele tem a ração que vem da soja brasileira. Eu quero dizer, meus amigos, meus irmãos aqui de Portugal, da Europa, que isso é muito pesado para nossas populações. Acabam com os índios, roubam os territórios quilombolas, roubam nossos territórios e transformam no Brasil num grande horizonte de soja que está destruindo a Amazônia, que está destruindo toda a diversidade do nosso cerrado. A gente tem que pensar o peso que a gente tem. Pantanal mesmo, não é? Que tão frágil. Pantanal é um ecossistema fragilíssimo, não é? Então, Henrique, eu acho que é importante também denunciar, dizer, o que a gente faz tem um peso muito grande nos países ao redor, né? Eu não gosto dessa terminologia periférica, porque eu não me acho periférico. Eu acho que o Brasil é o centro do mundo.
Eu acho que Niterói, onde que eu e Paulo Gustavo nascemos, é o centro, o meu quintal é o mais bonito do mundo, melhor do que Paris, onde eu vivi. Mas, então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. O porco que alimenta a Europa, ele é alimentado pela soja brasileira, pelo consumo, pela venda. A soja brasileira não vira ingrediente de suco de laranja, suco de maçã, como muito se fala nos Estados Unidos e na Europa. Ele alimenta o porco e a comida de toda a Europa. Então, eu acho que a gente tem que denunciar isso, dizer assim, olha, o Brasil está sendo devastado pela soja. Soja é uma grande erva daninha que é o grande filão do latifúndio brasileiro hoje em dia. Então, eu quero lembrar o Schwantes, quando o Schwantes dizia para a gente vai pagar por isso, a gente paga todos os dias pela morte das nossas pessoas, pela morte dos índios, das tradições indígenas, dos negros. A gente paga todos os dias com o latifúndio, que é uma ainda pulsante forma de sobrevivência das elites brasileiras. Desculpa dizer isso, minha gente aqui, mas só as elites brasileiras. E é importante que os europeus sejam confrontados com o facto de eles serem coniventes e até alimentarem o crime. No fundo, ao adquirirem a soja brasileira, eles estão a alimentar o crime. E isso é importante que seja denunciado. E nós só temos a agradecer que faça essa denúncia para os portugueses, para os europeus, do modo geral, serem confrontados com essa verdade de que eles próprios estão a cooperar com o genocídio, com a destruição da riqueza e dos povos indígenas do Brasil. Então, Henrique, eu posso ser um pouco mais audacioso no que eu vou dizer. A morte e a destruição da Amazônia também está nas mãos da Europa. A morte da Amazônia, o desmatamento da Amazônia também está na mão da Europa quando ela não reflete a sua própria forma de se alimentar, sua própria forma de sobreviver, né? É importante dizer sobre isso por alguns motivos. Como não está no nosso quintal, não é o vizinho do nosso redor sofrendo, é mais fácil ser convivente. Mas a gente tem que dizer quem são os sujeitos que estão morrendo, o que está sendo perdido, que é a floresta amazônica. Olha, não preciso ir longe. No Brasil, só nesse ano, se desmatou a mesma coisa do que o estado de São Paulo, que é o tamanho da Espanha. O estado de São Paulo se desmatou para se fazer tanto soja quanto boi na floresta amazônica. Então, o que a gente tem que dizer de forma direta, é que nessa economia global, nessa economia dita global, que a gente sabe lá o que é isso direito, mas nessa economia global, o que está se perdendo diariamente cada vez mais se perdendo uma rica fauna, uma rica floresta como a Amazônia, por conta da ganância, por conta da não reflexão crítica dos Estados Unidos e da Europa, e que os brasileiros, as elites brasileiras, são as primeiras responsáveis por isso, de Bolsonaro apoiar diretamente o agronegócio. O agronegócio, deixa eu dizer, gente, não é alimento. Vocês estão comendo plástico. É isso que tem que ser dito. Não é alimento o agronegócio. O que é comida é a agrofloresta. O que é a comida é isso. É o alimento de pequenos agricultores que não colocam veneno na comida. Então, meus amigos, minhas amigas que estão aqui na conversa, no diálogo, o que eu tenho a dizer é ajudar a implodir Bolsonaro, ajudar a retirar o Bolsonaro do poder. Eu queria que ele fosse impeachmentado amanhã, mas, inclusive, setores da esquerda não querem que isso aconteça, mas
ajudar a retirar Bolsonaro é ajudar também a desmobilizar um pouco o agronegócio do Brasil, ajudar a não destruir tanto a Amazônia, refletir criticamente isso, é seguir justamente o que o Papa Francisco indicou a partir do Sínodo da Amazônia, pensar a floresta junto com os povos da floresta, que ajudaram a fertilizar ela e são guardiões dela. Nós iríamos terminar, porque estas suas palavras são, de certo modo, proféticas, é um apelo profético, eu peço desculpa de utilizar este termo, mas eu não tenho receio em utilizar, porque são termos que são importantíssimos para todos meditarmos e para todos agirmos. Eu agradeço, Henrique. Muitos desses pastores estão aí nesse projeto do agrobusiness. Muitos deles são os destruidores da biodiversidade, tanto no Pantanal, quanto na Amazônia, quanto no Cerrado Brasileiro. Eles estão passando, Valdomiro Santiago e outros. A gente sabe, a gente já cansou de ver. Então, a gente pode dizer que o cristofascismo tem um viés no agronegócio e, por isso, esse projeto está tão intrinsecamente ligado de destruição, seja da nossa biodiversidade, o nosso ministro do Meio Ambiente é parte disso também, não é? Então, isso tudo se junta num grande negócio para vender, para expropriar, enfim. Assim, Lorelei, o neopentecostal se prestou também a isso. Então, Lorelei, eu acho maravilhoso essa pergunta, mas existe um termo no Brasil que o pessoal fica declamando aí, bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi. Porque existe uma intrínseca conexão da Frente Parlamentar Evangélica com os setores do boi, quer dizer, do agronegócio. É uma forma metafórica de citar o pessoal do agronegócio, do agro, né? O agro é uma bosta, como o Ailton Krenak diz, né? na sua referência. O agro é muito ruim, o agro destrói, o agro seca o Brasil, acaba com a diversidade do Brasil. Então, assim, Lorelei, eu não tenho a menor dúvida, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, todos esses pastores de grandes corporações religiosas, eles investem em fazendas, investem em plantação, normalmente de agro, quer dizer, quase sempre do agro, estão absolutamente interessados com o comércio internacional. O agro no Brasil tem esse sinal, né? Ele serve para financiar, quer dizer, ele serve para alimentar normalmente as populações da Europa e dos Estados Unidos. Então, assim, o que é interessante de se perceber é que não existe um plano alimentar de alimentar a população brasileira, que é o mínimo. Assim, se tem terra é um bem público. Terra, na verdade, se o Estado brasileiro levasse isso a sério, terra não é assim, a pessoa compra a terra, óbvio. Mas se o Estado quiser retirar a terra desse sujeito, se ele não utiliza essa terra, o Estado pode fazer e dar um valor de 0,01 para a pessoa de valor. É porque não vai fazer isso, né? Mas, assim, se fosse aplicado a dinâmica dessa função social da terra, todos esses sujeitos seriam desapropriados, porque não servem à população brasileira. Não se vende, não se comercializa para o Brasil, se comercializa para fora, para os Estados Unidos, para a Europa, e em alguns casos para a China, né? Então, assim, Lorelei, eu quero agradecer a fala. Existe uma conexão direta. Os pastores das grandes corporações religiosas, os parlamentares, estão cada vez mais se fazendo no Brasil, estão cada vez mais se fazendo fazendeiros. Então, o que tem uma intrínseca conexão do que o pessoal vem chamando no Brasil de BBB, bancada da Bíblia, Bala e do Boi. Mas eu queria dizer aqui também que isso não é uma novidade. Desculpe. No Brasil, houve uma revisão da Lei das Terras na ditadura militar.
quando se ofereceu as terras da União, as terras que eram confiscadas, se deu condições para que as elites urbanas, as elites, os empresários comprassem, se venderiam terras para as pessoas que tivessem condição de comprar. Essa é a justificativa da lei, dessa revisão da lei das terras que acontece na ditadura militar no Brasil em 64. Né? Então, assim, Lorelei, no Brasil, infelizmente, nada é inventado. Tudo já se fez de pior e segue se mantendo. Né? Cada vez mais os pastores que são ricos, cada vez mais ricos, compram as terras e se fazem tal como os empresários fizeram desde 64 no Brasil. Então, eu queria aqui chamar a atenção. Existe uma intrínseca conexão entre os grandes pastores, hoje em dia, do agro. Tem um interesse muito claro no agro, porque o agro é o que dá mais dinheiro no Brasil. O Brasil vende muito bem para a China, para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? Então, muito obrigado, Lorelei. Nossa, agradeço imensamente a você por essa aula maravilhosa que você nos deu. E queremos agradecer especialmente a você que nos assistiu, pedindo mais uma vez que compartilhe esse conteúdo fortíssimo, importantíssimo, de criar consciência nas pessoas, não é? E que subscreva o nosso canal, que ajude a gente a divulgar isso. Até o próximo programa em Foque pela Rádio Transforme e pela revista Incomunidade. Em Foque. A lusofonia em foco.